Oi pessoal, vamos começar um estudo de fisiologia, começando pelos sistemas respiratórios. Precisamos lembrar que a principal função desse sistema é garantir as trocas gasosas entre o organismo e o ar atmosférico. A isso nós chamaremos respiração. Existem dois tipos de respiração: a respiração orgânica, que envolve a inspiração, entrada de ar nos pulmões, e a expiração, a saída de ar dos pulmões. O objetivo desse processo é a hematose, que vai ser abordado na respiração humana. O outro tipo de respiração é a respiração celular. O objetivo dessa respiração é produzir energia na forma de ATP para que possamos desempenhar as nossas atividades metabólicas diárias. Nessa figura, nós podemos observar que após a inspiração, processo em que o oxigênio atravessa o trato respiratório e chega até os alvéolos pulmonares, ele é levado até os nossos vasos sanguíneos e de lá então ele é distribuído às nossas células para que elas possam utilizar esse oxigênio no processo de produção de energia metabólica e produção de ATP. Todo esse processo depende de uma organela celular chamada mitocôndria, que é uma das principais produtoras de ATP no nosso organismo. Todas as organelas celulares, todas as células dependem da mitocôndria. É importante você lembrar que a respiração celular depende da respiração orgânica. Sem a absorção de oxigênio, a célula não teria condições de realizar as reações de oxidação na mitocôndria. E como você pode acompanhar no slide, você vê que através da respiração celular mitocondrial, a energia vai ser utilizada para o trabalho muscular, para produzir calor, para metabolismos químicos, para transportes realizados pela membrana celular. Alguns seres produzem a bioluminescência usando uma enzima chamada luciferase para poder atuar com a proteína luciferina e gerando assim um tipo de luz muito curioso e muito interessante de se observar, especialmente à noite. Também ocorrem os movimentos celulares, atividade cerebral e outros tipos de atividades no nosso organismo. Quando falamos ou pensamos nos tipos de sistemas respiratórios, nós podemos começar pelos mais simples, que é a respiração cutânea ou tegumentar. É um processo em que os animais realizam trocas diretamente pela superfície corporal através do epitélio, da cutis, com o meio ambiente. É interessante e é sempre bom você lembrar que esse tipo de respiração não pode acontecer em animais com pele queratinizada, a pele impermeável. Ela necessita de um ambiente úmido, ela necessita de umidade para que o oxigênio então seja dissolvido sobre a superfície corporal e, consequentemente, penetre através da cutis úmida, chegando até os tecidos. Quem realiza esse tipo de respiração? Poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, alguns anelídeos e anfíbios. Realço o fato dos poríferos entrarem nesse grupo, mas há uma controvérsia porque poríferos são classificados como parazoários. Eles estão nesse grupo porque não apresentam tecidos verdadeiros, mas de qualquer maneira fica citado que eles efetuam as trocas gasosas diretamente através da superfície corporal, quando o oxigênio penetra nas células diretamente e o gás carbônico é eliminado diretamente também. Que fatores podem influenciar esse tipo de respiração? A quantidade de água no meio ambiente, a quantidade de ar distribuído no meio ambiente, a capacidade de difusão desse gás através da pele, o transporte dos gases dissolvidos em direção para longe do ser vivo
ou na direção próxima ao ser vivo, e também o tamanho do animal, porque quanto maior o animal, mais oxigênio ele vai precisar consumir. Então, alguns seres vivos, a respiração cutânea se torna inviável. Por isso, ela é muito comum em animais de pequeno porte. Podemos classificar as respirações cutâneas como direta e indireta. Qual é a diferença principal? Na direta, o gás se difunde diretamente para os tecidos do organismo sem passar por vasos sanguíneos. Isso ocorre principalmente nos quinidários e nos plateumintos. Plateumintos são os vermes achatados. Na respiração cutânea indireta, os gases também atravessam a cutis, mas há uma diferença. Eles, antes de chegarem aos tecidos, eles chegam aos vasos sanguíneos e quem faz a distribuição desses gases ou melhor, são os vasos sanguíneos. É cada vaso que vai distribuir esse gás, vai receber o oxigênio, distribuir as células e vai recolher o gás carbônico e levar de volta para as células. Nesse slide nós podemos observar como ocorre a difusão de gases para os 3 grupos de animais que nós falamos, né? Os poríferos, com aquela restriçãozinha que eu falei, os quinidários ou selenterados, água-vivas, né? E os plateumintos, que são os vermes achatados. Lembra só o seguinte, a troca gasosa se dá diretamente através da pele, ok? E a epiderme tem que estar úmida. Alguns seres vivos, como os asqueumintos ou nematóides, os vermes cilíndricos, eles ocupam espaços, ambientes, hábitats que geralmente não são muito ricos em oxigênio, como por exemplo dentro do nosso intestino. Então é bem comum que o tipo de respiração desses animais seja predominantemente anaeróbia. Já olhando ali para a imagem do lado direito, você vai perceber um anelídeo, uma minhoca. E você vai notar pela figura que o oxigênio atravessa o epitélio úmido, se difunde até um vaso sanguíneo e esse vaso sanguíneo então faz a distribuição do oxigênio até as células. Ao mesmo tempo, o gás carbônico produzido pela respiração vai sendo transportado pelos vasos sanguíneos também, por esses capilares, e ele é conduzido até a cutis, passando através do epitélio e sendo eliminado no meio ambiente. Esse tipo de respiração é o que é classificado como uma respiração cutânea indireta. Só para te reforçar, é aquela em que o oxigênio é distribuído aos tecidos através dos vasos sanguíneos. Vamos olhar um outro exemplo. Numa ampliação do sistema respiratório dos anelídeos, você pode perceber claramente a respiração cutânea indireta quando você observa que o oxigênio atravessa a cutícula, atravessa a epiderme, o tecido muscular e penetra no capilar subcutâneo. Através desse capilar, o oxigênio é distribuído até as células que utilizam esse gás no seu metabolismo. Depois que o metabolismo é realizado, os resíduos é o gás carbônico. Esse gás carbônico é conduzido ao capilar subcutâneo, que faz o caminho inverso. Atravessa o tecido muscular, atravessa a epiderme, atravessa a cutícula. Isso é classificado como uma hematose cutânea. E uma curiosidade é que o pigmento transportador de gases é a hemoglobina. Isso dá uma cor avermelhada aos anelídeos. Um outro sistema interessante é o sistema de respiração traqueal. Nele, um polissacarídeo chamado quitina formam tubos finíssimos, chamados de traqueias,
se ramificam em tubos ainda mais finos, chamados de traqueíolas, que vão se comunicar diretamente com as células, transmitindo o oxigênio do meio externo para o ambiente interno do corpo. O que é bastante interessante é saber que esse sistema ele não é interligado ao sistema circulatório. Não há transporte de gases através do sangue, entre aspas, que nós chamamos de hemolinfa. É muito comum aparecer isso nos artrópodes, e nós lembramos, né, que os principais representantes que possuem respiração traqueal são os insetos, os quilópodos e os diplópodos terrestres. Nessa figura, para facilitar ainda mais a sua compreensão, você percebe como a partir do espiráculo, ou do poro de entrada, a traqueia se ramifica intensamente em traqueíolas, permitindo uma perfeita difusão dos gases do meio externo para as células e tecidos. Um tipo especial que encontramos nos aracnídeos é a filotraqueia. São filamentos muito fininhos, achatados, conhecidos como pulmão livre, e que também são capazes de absorver o oxigênio do meio externo. Para auxiliar a sua compreensão, tem um detalhamento de uma filotraqueia com a entrada do ar e as pequenas lâminas por onde o ar circula e permite a troca gasosa com o sangue. A respiração branquial ela é bastante interessante também. As brânquias são finas lâminas ricamente vascularizadas, especializadas para animais de ambientes aquáticos. Elas conseguem capturar o oxigênio dissolvido na água enquanto eliminam o gás carbônico presente no sangue. São encontrados em anelídeos aquáticos, crustáceos, moluscos, equinodermos, peixes e nas larvas dos anfíbios, como o girino e o axolote. Uma curiosidade interessante é que, além da respiração, elas são capazes de fazer transporte ativo de sais, tanto do meio interno para o meio externo, quanto do meio externo para o meio interno, auxiliando a regulação coloidosmótica do animal. Na figura podemos observar os diversos grupos que utilizam brânquias na sua respiração, como os anelídeos, as larvas de anfíbios, uma salamandra, que é um anfíbio que pode, em algumas situações, não se tornar adulto e ficar com as brânquias externas expostas, os moluscos e também os equinodermas, como, por exemplo, a estrela do mar. Os grandes grupos de vertebrados, como os peixes, também apresentam respiração branquial, havendo uma nítida diferenciação entre a respiração dos peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. Os peixes cartilaginosos possuem fendas branquiais aparentes, enquanto os peixes ósseos possuem um osso chamado opérculo protegendo essas brânquias. No detalhe, a maneira como funcionam as brânquias de um tubarão, de um elasmobrânquio, e você percebe que ele é obrigado a nadar constantemente para que ocorra a entrada de água e a passagem de água oxigenada pelas brânquias. Nos peixes ósseos, existe uma válvula bucal que se fecha, fazendo com que a água siga um caminho único através das brânquias, e além disso, existe uma estrutura óssea chamada opérculo que protege as brânquias. Esse opérculo se abre, permitindo a passagem e a saída da água após a ocorrência da hematose branquial. O último tipo de sistema respiratório que nós vamos comentar é sobre a respiração pulmonar. Pulmões são estruturas especializadas na absorção de oxigênio no ar. Lembrando que a quantidade de oxigênio do ar costuma ser 10 vezes maior do que o oxigênio diluído na água. E esses pulmões têm diversas funções. Em alguns animais eles auxiliam, inclusive,
na eliminação do calor durante o processo chamado de ofego térmico. A respiração pulmonar pode ser encontrada em moluscos gastrópode, em peixe dipnóico, anfíbios adultos, répteis, aves e mamíferos. Nos moluscos gastrópodes, os caracóis terrestres, o pulmão é formado por uma dobra de pele, né, chamada de cavidade do manto. Por ali ele consegue absorver o oxigênio e efetuar as trocas gasosas para os tecidos. Já os peixes dipnóicos, eles também são chamados de peixes pulmonados porque eles possuem uma estrutura chamada bexiga natatória. E essa bexiga natatória ela é capaz de reter oxigênio e permitir a sua sobrevivência quando começa a época da seca, quando diminui a umidade. Então ele consegue se enterrar na lama e esperar o próximo período de chuva. Um exemplo bem comum de peixe dipnóico é o nosso piramboia brasileiro. Nos anfíbios, o pulmão é um pulmão saculiforme com baixa superfície de troca, obrigando ele a complementar a sua respiração pela pele. Por isso os anfíbios adultos apresentam respiração cutânea e respiração pulmonar. Uma outra curiosidade é que eles podem também apresentar uma respiração chamada bucofaríngea, onde ele enche a boca de ar e ele engole o ar. Enquanto ele está engolindo, essa faringe ela é ricamente vascularizada, permitindo que ocorra também ali a absorção de oxigênio. Através dessa figura, você pode perceber como os anfíbios efetuam o processo de inspiração e expiração. Os répteis possuem pulmões com grande superfície interna. Isso foi favorável durante o processo evolutivo à conquista do ambiente terrestre, entre outros fatores evolutivos. Eles são os primeiros a conquistar efetivamente o ambiente terrestre. Veja num detalhe como a superfície interna dos répteis se torna muito maior, permitindo então a captação do oxigênio existente na atmosfera terrestre. Os pulmões das aves têm estruturas anatômicas bem parecidas com as dos mamíferos, mas eles possuem sacos aéreos e a finalização do seu pulmão é em parabronquíolos. Portanto, o ar passa através dos pulmões. Uma outra característica desses sacos aéreos é que eles se comunicam com os ossos, tornando os ossos trabeculados, cheios de buraquinhos, que nós chamamos de ossos pneumáticos. Esses ossos pneumáticos diminuem o peso específico das aves e facilitam a eles o voo, né? Favorece a esses animais voar porque carregam menos peso e torna os ossos mais resistentes. Finalmente chegamos nos mamíferos, que após os brônquios e bronquíolos terminam em expansões saculiformes chamadas de alvéolos pulmonares, que possuem uma superfície interna de troca imensa, favorecendo e muito a captação de oxigênio dissolvido no ar. No detalhe, nós podemos observar os alvéolos e a sua grande superfície interna de troca e a sua grande vascularização, permitindo assim uma absorção muito boa de gases respiratórios e favorecendo o seu metabolismo, favorecendo a homeotermia, entre outras características. Nós vamos falar mais sobre alvéolos na respiração humana.